a Lua está girando aí ao redor, também receberá esses raios. E a luminosidade da Lua vai ficar, por exemplo, definindo para a gente qual seria qual seria a fase da Lua, de Lua cheia, Lua nova, quarto minguante ou quarto crescente, para uma pessoa que eventualmente está observando a Lua no céu, certo? Ele quer saber o seguinte, ó, com base nas informações, podemos afirmar que as formas aparentes da Lua nas posições 1, 2 e 3 para o observador no hemisfério sul da Terra são respectivamente. Olha só, o cara que está ao sul da Terra, pode olhar lá no desenho, por favor, ele vai ver a Lua na fase 1, olha lá o númerozinho, está numerado no sentido horário, o primeiro aqui de baixo é o número 1. No nosso caso, ele vai receber luz do Sol na parte de cima, a parte da esquerda vai ficar encoberta. Por isso que você vai ter que escolher entre as opções ali o que a parte da esquerda está encoberta, que no caso seria o quarto minguante. Esse quarto minguante vai estar presente na letra A, na letra C ou na letra E. A gente já está direcionando nossa resposta. Depois na posição 2, pessoal, é o seguinte, repara que a Lua vai estar com as costas iluminadas pelo Sol. Então o sujeito que olhar para a Lua vai enxergar a fase da Lua que não está sendo iluminada. Essa é a fase nova. Fase nova é a Lua que está coloridinha aí de escuro, de bege. E aí você já pode ficar em dúvida entre a letra A e a letra C. Lá na parte de cima, obviamente você tem que pensar o seguinte, se aqui embaixo a gente falou que é quarto minguante, e do quarto minguante, se você conhecer bem as fases da Lua, obviamente, como ele está minguando, está diminuindo, ele vai para a nova. Da nova, ele tem uma direção para cheio, vai ficar a Lua toda iluminada. Só que antes disso, passa pelo quarto crescente. Por isso vai ser a figura com o lado esquerdo iluminado, quarto crescente. E por isso que a resposta nossa é a letra C. Por último, a Lua cheia. Beleza? São questões teóricas, a gente consegue resolvê-las rapidinho. E aí eu peço para vocês irem lá para a página 157, por favor. Vai lá. Na página 157 tem a primeira questão, que fala sobre uma câmara escura de orifício. E assim, rapidinho, olha, letra F de física projetada lá no interior, de cabeça para baixo, de forma invertida. E está perguntando assim, qual é o princípio que rege e que tem como consequência a câmara escura de orifício. A gente já viu que é o princípio da propagação retilínea, por isso que a resposta é a letra A. Vamos mudar de página. E aí, nessa página, já são 3 exercícios que eu já coloquei aqui no quadro em relação às suas resoluções. A primeira questão fala sobre uma câmara escura de orifício, que está projetando a imagem de uma árvore no seu fundo. Lembrando, não custa nada lembrar que isso aí sempre o funcionamento do nosso olho, é como se o fundo da câmara escura, dessa caixa aí, fosse a nossa retina. Então é a maneira que a gente enxerga. E aí no final das contas está perguntando qual que é o tamanho da imagem formada dentro da caixa. Só que o mais importante disso aqui, pessoal, é vocês enxergarem em questão de semelhança de triângulo. Então os raios já estão aí desenhados. Eu queria que vocês enxergassem esses 2 triângulos aqui, um triângulo menor dentro da caixa e um triângulo maior fora da caixa. Como eles são semelhantes, vocês vão poder trabalhar com a proporção dos seus segmentos. Dá uma olhada, ó. Eu vou dizer o seguinte, que essa altura aqui, que na verdade é o tamanho da imagem, vai estar para essa altura lá, ó, que na verdade é o tamanho real da árvore, assim como essa distância, que funciona na verdade como a altura do triângulo, está para essa outra distância, que é a altura do triângulo. Isso aqui você vai fazer base por base, altura por altura. É uma proporção direta de figura semelhante da mais simples forma possível. A questão aqui é você tomar cuidado com unidade de medida, porque desse lado você tem unidades em metro e aqui em centímetro, e a resposta que a gente vai dar vai ser em centímetro da altura. Simplesmente eu passei 3 metros para 300 centímetros, 5 metros para 500 centímetros. Cortando os 2 zeros e resolvendo, eu cheguei na resposta. 3,6 é o tamanho da imagem. Beleza? A questão número 3 fala sobre um eclipse que aconteceu em 94, eu acho que eu comentei isso com vocês em sala de aula, e fala que é um eclipse solar que pede para você desenhar na letra A, fazer o esqueminha da posição dos astros e falar quem é fonte,
quem é o obstáculo para a propagação da luz e quem é o anteparo de projeção. Aqui já está pronto. O eclipse solar, você tem que lembrar que o Sol ilumina a Terra, mas nesse momento a Lua atrapalha essa propagação da luz. Como a luz tem propagação retilínea, não vai conseguir contornar a Lua. E aí forma-se um cone de sombra aqui na Terra, que a gente chama de eclipse. A questão do eclipse solar, então, a exposição é Sol, Terra e Lua entre Sol e Terra. Beleza? Lembrando, não está perguntando no exercício, mas compensa falar que sempre que isso acontece, é certeza de ser Lua nova. Isso é um eclipse solar. Beleza? Quando acontece eclipse lunar, coincidentemente é Lua cheia. E aí a Terra funciona como anteparo, porque recebe a sombra projetada. A Lua atrapalha a propagação da luz, portanto é o obstáculo. E o Sol é a fonte de luz, obviamente. Certo? Na questão número 4, o problema de unidade de medida que a gente teve lá na questão número 2 não vai ter no número 4, porque está tudo em metro. Ele conta o seguinte, que um poste projeta uma sombra de 4,8 metros, enquanto no mesmo local uma pessoa de 1,70 projeta uma sombra de 1,20 e pede para, considerando a propagação retilínea da luz, trabalhar com a proporção entre esses dois triângulos que eu acabei de desenhar, qual seria a altura do poste. Então eu vou fazer a altura do poste para a altura da pessoa, sombra do poste para a sombra da pessoa. Isso é uma proporção, igual eu falei, da forma mais simples possível de figura semelhante. Desse lado dá uma divisão exata, que é 4, e na multiplicação cruzada eu acabei descobrindo que a altura é 6,8, letra D. Beleza? Se estiver meio complicado, meio rápido, você volta o vídeo, dá uma olhada de novo na resolução aí para entender. Depois eu peço para vocês pularem lá para a página 164, por favor, página 164, algumas questões teóricas para a gente resolver. A questão número 1 trata de raios de luz, feixes de luz, sendo propagados no mesmo meio. Repara, pessoal, que são 4 fontes, 4 pontos luminosos que conseguem iluminar o chão mesmo se cruzando. Isso aí é o princípio da independência dos raios. A resposta é a letra E. Beleza? Bom, número 2. A figura a seguir representa um cartão pintado com tintas feitas de pigmentos puros, no qual, iluminado à luz branca, é visto vermelho, branco, azul, as regiões 1, 2 e 3. Espera aí, vamos raciocinar. Se está iluminado por luz branca, a parte vermelha absorve tudo e só reflete vermelho. A parte azul absorve tudo, só reflete azul. E a parte branca não absorve nada, reflete tudo. Agora presta atenção. Se esse cartão for iluminado apenas por uma luz monocromática azul, monocromática, pessoal, uma cromática cor, uma única cor, só azul, como é que vão ficar as regiões? Presta bem atenção. Região 1 que é vermelha, ela é vermelha para a gente porque ela absorve qualquer outra cor e reflete o vermelho. Se eu jogar azul nela, ela vai absorver, então ela vai parecer preto para nós. A região branca significa que ela reflete todas as cores. Se eu jogar azul nela, ela vai refletir azul para mim, então eu vou enxergar azul. Quer dizer, parte 1 que era vermelha vai ficar preto, parte 2 que é branca fica azul. A parte azul que é capaz de refletir apenas o azul, se eu jogar azul nela, ela vai continuar refletindo. Então a terceira parte aí vai continuar sendo azul. A resposta é a letra A. Beleza? Do mesmo jeito, a questão número 3 vai falar de uma bandeira que é azul e branca. A bandeira é azul e branca e ela vai receber uma luz monocromática amarela. Vamos lá, presta atenção. A bandeira é azul e branca. A parte azul consegue refletir azul. As outras cores ela absorve. Lembra que se absorver e não mandar nada para o teu olho, vai parecer preto. E a branca consegue refletir qualquer coisa. Então, se essa bandeira, que é azul e branca, recebe uma cor amarela, a parte que é azul não consegue refletir amarelo. Então, vai só absorver, vai parecer preto. A parte branca consegue refletir qualquer coisa. Então, vai refletir o amarelo para a gente. Então, a resposta vai ser letra B. Vai ficar uma parte negra, onde era azul fica preto, e a parte amarela, onde era branco, que é capaz de
de refletir qualquer coisa, certo? Número 4, vamos lá. Você tem aí vai explicar para não precisar ficar lendo, o gráfico, olha só, é a intensidade de luz absorvida. É um gráfico curvilíneo que mostra um objeto e a sua capacidade de absorver. Presta atenção numa coisa, que o comprimento que ele mais absorve é o de 500. E os comprimentos próximos dos 700 é o que ele menos absorve. Presta atenção. Na verdade, o que ele mais absorve é o que ele menos reflete. O que ele mais absorve é o que ele menos reflete. Presta atenção. E o que ele menos absorve é o que ele mais reflete. E enxergar, pessoal, tem a ver com a questão de reflexão. Então, presta atenção. Esse objeto reflete muito pouco os comprimentos de onda de 700. E a tendência desse gráfico é ir diminuindo. Ou seja, acima dos 700, ele não absorve, sim reflete. Na figurinha logo abaixo, que reflete algumas cores, mostra aí, por exemplo, que o vermelho é o comprimento de onda acima dos 700. 750 e por aí vai. Então vamos raciocinar, presta bem atenção. Que cor que é esse objeto? Se ele absorve pouco a frequência, o comprimento de 700, e o comprimento de 700 é o vermelho, ele absorve pouco vermelho. Se absorve pouco, reflete muito. Reflete muito vermelho, então ele é vermelho, letra E. Beleza? O número 5 caiu no Enem, essa questão aí, fala sobre filtros que são usados em fotografias. E aí no enunciado está falando sobre cores secundárias, tipo assim, o amarelo é uma mistura de verde com vermelho, o ciano é verde com azul e o magenta é vermelho com azul. Cuidado para não confundir, porque quando a gente fala de mistura de cores, logo a gente lembra de cores primárias lá da pintura, né? As primárias